Boa noite, gente. É uma grande alegria para mim, de coração, estar aqui mais uma vez. Como eu falei de manhã, eu tenho assim uma admiração, um respeito muito grande, não só pelo pastor Sebastião, pastor João, a igreja, o ministério aqui. Então eu fico muito honrado de estar aqui essa noite. Toda vez que eu estou aqui, eu me sinto em casa, pastor. Então é uma alegria. Eu sou pastor da Cornerstone. Eu fui, por 13 anos, eu fui um dos pastores aqui da comunidade Alcance. O pastor Luciano Subirá era o meu discipulador. E a gente fez uma transição de 2 anos. No dia 1º de outubro de 2020 foi meu culto de despedida. A gente ficou quase um ano fechado na minha casa. E agora, dia 13 de julho, a gente completa um ano que a gente está com a igreja aqui em Santa Felicidade. Tem sido um tempo muito precioso. Minha esposa, a gente está hoje com um amigo lá, o pastor Fábio Coelho, talvez alguns de vocês conheçam, do time lá do Dizuscope, do Ângelo Basso, e ele está ministrando na igreja. Quando deu certo essa agenda, eu falei, cara, só o domingo eu não vou poder te receber, você vai ficar com o pessoal, porque eu tenho um compromisso importante. Então é uma alegria estar aí. Amém, queridos? Eu quero te convidar já a abrir sua Bíblia comigo em Jeremias. Eu não sei você, mas quando eu estou ouvindo uma mensagem, alguém fala, abra em Jeremias, eu fico no grau já, só de ouvir que é Jeremias. Jeremias capítulo 33. Antes da gente ler o texto, eu gostaria de te falar, eu trouxe alguns livros ali. Esse aqui é o meu segundo livro, se chama Marcados pelo Espírito em Busca de uma Vida Tomada pelo Espírito de Deus. Nesse livro eu falo sobre o que é ser um homem espiritual, o que é ser guiado pelo Espírito, como ouvir a voz de Deus. Você vai ver que se você comprar um dos livros, eu escrevo muito parecido com o que eu prego, então tem muito contexto histórico, exposição bíblica, mas muitas histórias também, eu tenho certeza que vai te abençoar muito. São mais de 30 mil cópias já vendidas desse livro. Esse aqui é o último livro que eu publiquei, se chama Valentes pela Verdade, Vivendo, Anunciando e Defendendo a Verdade Bíblica. Nesse livro eu conto como a Bíblia chegou até nós e quantas pessoas morreram para você ter uma Bíblia em português na sua mão hoje. Esse aqui é mais bonito, né? E eu baseei esse livro aqui nas cartas de Paulo para Timóteo e Tito. Então eu mostro que no Novo Testamento, diferente do Antigo, os grandes inimigos da verdade passam a não ser mais os de fora do povo de Deus, mas os de dentro. E eu falo sem medo nenhum para você que os maiores inimigos da verdade hoje não é a cultura secular, não são os ateus, mas são as pessoas que estão pregando mentira nos púlpitos. E Paulo convoca Timóteo e Tito nos últimos dias da sua vida com 2 objetivos principais: defender a igreja de Jesus e a sã doutrina. Eu garanto para você que se você ler esse livro, você nunca mais vai olhar para a sua Bíblia do mesmo jeito. E, queridos, por último, eu gostaria de falar disso aqui, que é um livro que acabou de sair. Se chama Unidade Perfeita, a vontade de Cristo para uma igreja imperfeita. É um livro da God Books e da Thomas Nelson. Então, são vários autores aqui, a Carol Basso, o Maurício Zagari, o William Douglas, e eu escrevo um dos capítulos. Então, são pastores de denominações, de linhas teológicas diferentes, mas falando sobre unidade. É um material lindo, tenho certeza que vai te abençoar muito. Para a gente não fazer acepção de pessoas e não fazer diferente do que eu fiz de manhã, vira para quem está do teu lado, faz assim aquele olhar profético. Sabe como que é? Não, você franze a testa, fecha um pouco o olho. Fala assim, eu profetizo que você vai me dar um livro de presente. Irmão, não tem lugar do mundo que você vai, você não fala de ganhar uma coisa de graça. Aqui, ó. Viu que é profecia? Irmão, Deus gosta de gente metida, irmão. E eu também. Não tem lugar do mundo que você vá e você não fale de alguma coisa de graça que não tem avivamento no meio dos crentes. Até é difícil trazer os caras de volta para a palavra, não é? Então vamos lá comigo, Jeremias capítulo 33, versículo 3, é talvez o texto mais conhecido desse livro.
E a palavra do Senhor diz assim: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces ou não sabes. Querido, Jeremias nasceu numa cidade que ficava a 5 quilômetros de Jerusalém, uma cidade chamada Anatote. A palavra Anatote significa resposta de oração. E o nome Jeremias significa aquele a quem Yahvé escolheu, aquele a quem Yahvé designou. E eu creio de todo o meu coração que Jeremias é uma figura de um valor profético especial para os nossos dias, para aquilo que Deus quer fazer nas nações, em especial no Brasil, nos próximos anos. A impressão que eu tenho é que Deus tem feito muitos líderes, muitas pessoas olharem para o livro de Jeremias e Deus está falando, olha para Jeremias, porque ele tem um valor especial para esses dias. Talvez a gente conheça pouco sobre Jeremias e Deus está dizendo, olhe para Jeremias. Jeremias tinha algumas marcas ministeriais e uma das principais dela é que ele era um profeta que ouvia Deus de forma muito clara. E ele não só ouvia Deus com muita clareza, mas ele foi um profeta que teve coragem de anunciar tudo que Deus falava para ele. E ele foi um homem que anunciou palavras duras do Senhor, e ele sempre destacou a necessidade da fidelidade a Deus e de um relacionamento verdadeiro e profundo com Ele. Então Jeremias começa seu ministério muito cedo, é quase um consenso entre os estudiosos, que quando Jeremias começa a profetizar, ele deveria ter cerca ali de 20 anos. Ele começa a profetizar durante o reinado do bom rei Josias, com quem ele tinha um bom relacionamento. Mas depois da morte de Josias, a perseguição contra Jeremias começa. O povo se afastou muito de Deus, a verdade é que o povo estava desviado, e Jeremias se levanta não só para tentar trazer o povo de volta, mas para profetizar o juízo de Deus. Então, a maior parte da mensagem de Jeremias é, vocês se afastaram de Deus, Ele também se afastou de vocês, e a conta vai chegar. E o contexto fica mais complicado, porque mesmo dentro de um contexto onde o povo tinha se envolvido em idolatria, pecado, se afastado de Deus, mesmo assim, muitos pseudo-profetas se levantaram nos dias de Jeremias para profetizar coisas boas, para dizerem, olha, não se preocupem, tudo vai acontecer bem, nenhum mal vai vir sobre vocês, e profecias que eram muito diferentes daquilo que Jeremias estava anunciando. E a verdade é que Jeremias pagou um preço muito alto por isso. Quando a gente olha para os textos de Jeremias, outra curiosidade é que Jeremias tinha uma personalidade forte. Ele usa o pronome eu, mais do que qualquer outro profeta na Bíblia. Então ele era alguém corajoso, que batia no peito e falava, olha, eu digo tal coisa. Jeremias era valente, corajoso. E quando a gente olha para o ministério desse homem, a gente vai ver que ele profetizou contra o povo, ele profetizou contra os sacerdotes, ele profetizou contra os profetas, ele profetizou contra a estrutura religiosa, ou seja, não faltou para ninguém. E quando Deus chama Jeremias, esse livro tem tantas peculiaridades, eu sou apaixonado por ele. Porque Deus chama Jeremias e fala, Jeremias, eu escolhi você para você ser um profeta. Deus diz para ele, você vai ser um profeta para as nações. Só que quando você olha para a história desse homem, você vê que ele chegou no fim da vida e nunca saiu da região de Jerusalém. Agora, a palavra dele saiu e chegou até nós. Amém? Agora, Jeremias é perseguido, Jeremias é ameaçado de morte, Jeremias é espancado, Jeremias é preso, Jeremias é ridicularizado, Jeremias é rejeitado, e é muito interessante, eu amo a sinceridade de Jeremias, porque chega uma hora que ele rasga seu coração para Deus, ele chega diante de Deus, e ele tem a coragem de dizer, Deus, o Senhor me enganou. E ele fala, Deus, eu não vou profetizar mais nada, eu não vou mais falar em seu nome, por quê? Porque o Senhor só me levanta para profetizar juízo e destruição. Mas logo depois que ele diz isso para Deus, ele volta atrás, ele fala, Deus, toda vez que eu digo que eu não vou mais profetizar e não vou mais falar em seu nome, existe um fogo queimando em meu peito. E ele diz, eu estou tentando segurar, mas é impossível. Você não precisa abrir, a versão NVT diz assim, Jeremias 29.
Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, a sua palavra arde como um fogo em meu coração, é como um fogo em meus ossos, eu estou cansado de tentar contê-la, e é impossível. Então Jeremias era esse homem, esse profeta intenso. Jeremias foi preso, espancado, foi proibido de casar e de ter filhos, e a Bíblia não diz isso, mas a tradição diz que no final da vida ele é levado para o Egito com Baruque, que era o seu fiel escudeiro, e lá ele começa a profetizar de volta contra os judeus, e ele é apedrejado pelas suas profecias, e é assim que ele encerra a sua carreira. Agora Jeremias é o profeta maior, o livro de Jeremias é o livro profético que tem mais palavras, ele profetizou por 40 anos, e o Novo Testamento tem pelo menos 40 situações de Jeremias. Esse é Jeremias corajoso e intenso. E no texto que nós começamos lendo, que é um dos textos mais conhecidos desse livro, a palavra do Senhor diz assim: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E eu quero mostrar para você que o que Deus estava fazendo com Jeremias, e não só com Jeremias aqui, mas com toda Judá, era convocar Jeremias e Judá à oração. O que Deus está fazendo é dizer: olha, se vocês me buscarem, se vocês clamarem, eu vou contar para vocês o que eu vou fazer depois do juízo. Porque Jeremias só profetizava juízo, mas Deus chega e fala assim: olha, mas clamem a mim, venham à minha presença, porque eu vou contar para vocês o que eu vou fazer depois do juízo e que ninguém conhece. Deus está dizendo: eu vou fazer algo muito especial sobre um remanescente. Aqui eu quero fazer um parênteses. Queridos, quando a gente olha para a história da igreja, quando a gente olha para a história bíblica, quando a gente olha para a história dos avivamentos, que eu sou apaixonado, mesmo que os números às vezes pareçam muito grandes, eu quero dizer para você que todo o grande movimento de Deus, ele nunca toca todos, mas ele toca um remanescente. Então a primeira pregação de Pedro alcançou 3.000. A segunda pregação de Pedro, a Bíblia fala que as autoridades prenderam Pedro e João quando eles ainda estavam pregando, mas o número cresceu para 5.000 convertidos. Imagine se tivesse música e apelo. Agora, quando a gente olha para isso, é assustador, mas existiam milhares de hebreus ali. Então a gente olha a história dos avivamentos, sempre é sobre um remanescente. O que Deus está dizendo: se vocês me buscarem, eu vou mostrar o que eu vou fazer sobre um remanescente. E no início do capítulo 33 de Jeremias, que a gente leu, Jeremias está encarcerado no pátio da guarda. O quadro que ele estava vivendo era um quadro terrível. E Jeremias, Deus começa falando para Jeremias que o mal que o povo estava sofrendo era consequência do seu afastamento de Deus. E as palavras ali, quando esse texto continua, são muito fortes, porque Deus diz assim: olha, a peleja ou a peleia vai acontecer. E Deus diz para Jeremias: avisa a eles que eu vou encher esse lugar dos cadáveres das pessoas que pecaram contra mim. Ele diz: eu vou encher esse pátio de corpos por causa do pecado do povo. E Deus diz: eu virei meu rosto para eles e eu decidi destruí-los. Mas depois Deus diz: mas haverá um dia em que eu trarei restauração e paz sobre um remanescente. Deus diz para ele: eu vou purificar o meu povo do seu pecado, eu vou tirar a sua iniquidade. E depois disso, Deus começa a anunciar para Jeremias as coisas grandes e ocultas. E eu quero mostrar para você que esse chamado de Deus, presta atenção nessa ordem: o chamado de Deus para a oração, o juízo de Deus, seguido de um processo de santificação, que é seguido de uma restauração, é um quadro de avivamento. O que Deus está convidando Jeremias e Judá aqui, o que Deus está propondo é um processo de avivamento. E eu quero que você entenda o porquê de Deus começar a anunciar coisas grandes e ocultas. Deus não fez nem o juízo ainda, mas Deus está dizendo: eu vou trazer juízo e depois eu vou trazer restauração. Então nem o juízo veio, mas Deus está começando a anunciar as coisas grandes e ocultas. Sabe por quê?
porque Deus queria que o remanescente entendesse, Deus queria que algumas pessoas começassem a sonhar, Deus queria que algumas pessoas começassem a orar, Deus queria que algumas pessoas começassem a clamar para que Deus fizesse nos seus dias aquilo que Deus estava dizendo que queria. Deus queria provocar o coração do povo para que eles dessem uma resposta. E Deus faz isso em toda a Bíblia, querido. Deus provoca o coração de pessoas que estão insatisfeitas, de pessoas que estão sedentas. Deus provoca o coração de pessoas que estão dispostas. Então Deus provoca o povo aqui, e Deus está dizendo que eles deveriam despertar o espírito de oração, o espírito de clamor, o espírito de súplica, e logo depois disso um jejum é estabelecido. E no versículo 10, Deus começa a anunciar para Jeremias quais seriam essas coisas grandes e ocultas. Então eu quero que você vá comigo para Jeremias capítulo 33. A partir do versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor, vocês dizem que esse lugar está devastado e ficará sem homens nem animais, contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom e o seu amor leal dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente, declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: nesse lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens, aonde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. E queridos, eu lembro que o Senhor começou a falar comigo sobre esse texto, e essa expressão, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo, gritou ao meu coração, e eu sabia que Deus queria me ensinar alguma coisa. Isso é o que o pastor Luciano Subirá me ensinou, dizendo que isso é uma semente que Deus nos dá. Então Deus dá uma frase, um texto, algo que começa a queimar no seu coração e aquilo não sai dali. Ele diz: isso é uma semente. E o nosso papel é regar para que alguma coisa nasça. E eu comecei a orar e meditar sobre esse texto, e Deus me levou a uma declaração muito semelhante que está lá no Salmo 89, versículo 15. Abra comigo, por favor. Salmo 89. Versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo e que anda, ó Senhor, na sua presença. Então Deus está dizendo aqui que são bem-aventurados. É muito interessante porque a palavra original hebraica, que é traduzida como bem-aventurado, é uma expressão que, como se dissesse assim: bem-aventurado é aquele que é o detentor privilegiado do favor de Deus. Você entende como isso é forte? E ele está dizendo: olha, são bem-aventurados aqueles que conhecem os vivas de júbilo. E essa expressão vivas de júbilo aqui, no original hebraico, é uma palavra só, que é a palavra teruá, ou teruá. E teruá fala de um barulho, fala de um movimento, um tumulto, fala especialmente dos gritos de alegria e de regozijo, que eram gritos tão intensos, que eram dados durante a adoração, que quando os inimigos de Israel ouviam os vivas de júbilo, quando os inimigos ouviam o teruá, eles achavam que esses eram gritos de guerra. E a referência que Deus está dando tanto para Jeremias quanto para o salmista aqui, é uma referência a esses gritos, clamores que eram dados no meio da adoração, na música, e que era uma característica da adoração. Então um comentarista que eu gosto muito, que fez aquela coleção da Bíblia comentada versículo por versículo, um cara chamado Champlin, ele diz o seguinte: teruá era o barulho, os gritos de alegria, parecidos com gritos de guerra, que eram dados quando se celebrava perante o Senhor. E eu quero dar alguns exemplos para você do que é teruá.
Lá em Josué capítulo 6, versículo 20, a Bíblia fala que quando Josué começa a entrar na terra prometida, começando por Jericó, Deus dá uma orientação para eles e Deus fala, olha, por 6 dias vocês vão dar uma volta em torno da muralha de Jericó em silêncio. Mas aí a Bíblia diz que no último dia, todos deveriam dar 7 voltas. E no final da 7ª volta, os sacerdotes iam tocar as suas trombetas. E todo o povo deveria dar um grande grito. Sabe o que eles gritavam? Nada. Eles gritavam só... Eu vou tirar o microfone para você não se assustar. Era um... Ah! E quando eles gritaram, as muralhas de Jericó vieram ao chão. E esse grito de alegria aqui é teruá. A Bíblia fala que quando Davi consegue finalmente trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, ele se despe das suas vestes reais, veste uma estola sacerdotal, ele começa a dançar em torno da arca e ele dá gritos de alegria. Esses gritos são teruá. Em Esdras capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que quando os alicerces do templo são novamente estabelecidos para reconstruir o templo, o povo chorava e ria de alegria ao mesmo tempo. Você não precisa abrir o texto, mas a palavra do Senhor diz assim, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro, pois o povo jubilava com tão grande grito que as vozes se ouviam de longe. Esses gritos eram teruá. Lá em Jeremias capítulo 49, versículo 2, a Bíblia diz que o povo, os inimigos de Deus, ouviam o alarido de guerra. Esse alarido de guerra é teruá. Lá em Salmo 47, 5, a Bíblia fala de Deus subindo, Deus se levantando em meio aos gritos de alegria do povo. Esses gritos aqui são teruá. Lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 5, o que os filhos de Eli fizeram foi errado, mas a Bíblia fala que a Arca da Aliança é levada para o campo de batalha, e quando Israel vê a arca chegando, a Bíblia diz que eles deram um grito tão alto que tremeu a terra, e a Bíblia diz que os inimigos de Israel entraram em desespero, e eles falaram, o Deus de Israel chegou no meio do arraial. E esses gritos que fizeram a terra tremer são teruá. Agora isso mexe com o meu coração, querido, por quê? Porque em primeiro lugar eu quero dizer para você que o povo de Deus é um povo barulhento, é um povo que faz a terra tremer, é um povo que conhece o teruá do Senhor, e a Bíblia está dizendo que é bem-aventurado aquele que conhece os vivas ou os gritos de júbilo, aquele que conhece o teruá de Deus no meio do povo. Agora, quando a gente vai para o dicionário, eu quero dizer para você que o dicionário ministra muito ao meu coração, irmão. Quando a gente vai para o dicionário, a palavra júbilo, segundo o dicionário Hawais da língua portuguesa, diz o seguinte: júbilo fala de uma alegria intensa que não pode ser contida. E é justamente sobre essa intensidade que eu quero falar com você. Existe um texto que mexe demais com o meu coração, você não precisa abrir, mas Amós capítulo 3, a partir do versículo 7, é um texto muito conhecido. A palavra do Senhor diz assim: certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E depois ele diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Desculpa aí, gente, eu estou em casa, tá, pastor? Vou tirar o casaco aqui, Aqui, eu acho que foi aquele grito que eu dei ali. Então, a primeira coisa, querido, que eu quero destacar para você nesse texto é que Deus fala de um relacionamento ativo com o povo dele. Esse texto me faz chorar, irmão. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que em todo o seu poder, Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, o Criador dos céus e da terra, onisciente, onipresente, onipotente. Deus escolhe aqui se limitar para ter uma parceria com o homem. Ele está dizendo, eu sou Deus, eu posso todas as coisas, mas eu escolho não fazer nada, até que eu encontre alguém que esteja disposto a me ouvir, a entender e anunciar o que eu estou para fazer. Você consegue entender a profundidade disso? Deus está dizendo, eu escolho, eu me limito até que alguém esteja disposto a ouvir e a me entender.
E ele diz, ele não vai fazer nada, até que alguém ouça e entenda. Agora, depois disso, o texto diz, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Sabe o que esse texto quer dizer? É que existe uma resposta. O que esse texto está dizendo é quem pode ficar passivo quando Deus fala, quem pode ficar passivo quando Deus se revela, quem pode ficar passivo quando Deus se move, quem pode ficar passivo quando Deus vem. E aqui existem duas coisas que precisam ser entendidas. Eu quero ler mais um texto de Jeremias para a gente aprofundar isso. Vá comigo para Jeremias capítulo 23. Jeremias é quente. Jeremias capítulo 23, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: porque quem esteve no conselho do Senhor, repita comigo, conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a entendeu. A palavra traduzida como conselho aqui é a palavra code. Code fala de uma reunião íntima e familiar. Então, quando um pai jantava com a sua família, com os seus filhos, e depois da janta acabar, ele estendia a conversa na mesa, isso é code. Então, o que Deus está dizendo aqui é, quem de vocês esteve assentado em intimidade comigo na minha mesa? Ele está dizendo, quem de vocês me ouviu? Quem de vocês entendeu o que eu tinha para dizer? E eu olho para esse texto, e esse texto me diz algumas coisas, que em primeiro lugar, nem todo mundo está na presença de Deus, porque Deus está dizendo, quem se assentou? Em segundo lugar, daqueles que estão na presença de Deus, nem todos vêm e ouvem a sua palavra. E em terceiro lugar, daqueles que ouvem e vêm, nem todos estão atentos o suficiente para entender e dar uma resposta. E é justamente sobre essa resposta a revelação que eu quero falar. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará. Irmão, eu quero dizer para você que se aquilo que nós estamos vivendo, eu estou falando de você na sua vida, na sua casa, na sua experiência da sua vida cristã, se aquilo que nós estamos vivendo, experimentando em Deus é verdadeiro, como nós poderíamos não dar uma resposta que fosse intensa? Como nós vamos ter uma adoração que não tem viva de júbilo? Eu amo aqui, porque sempre tem os irmãos gritando aqui. Nome de Jesus, irmão. Sabe por quê? Porque tem gente, eu já vi gente falar assim, eu não gosto de gente gritando na igreja. Aí o abençoado vai assistir o futebol no domingo antes de vir para a igreja, e eu nunca vi um cara desse, na hora do final do campeonato, sair um gol e ele falar assim, gol. Sabe por quê? Porque quando existe uma coisa que é verdadeira, é intensa, isso traz uma resposta intensa. Eu quero deixar claro que eu não estou falando só sobre fazer barulho, eu não estou falando só sobre intensidade na adoração, eu não estou falando só sobre uma expressão da adoração. Eu sei que fazer barulho na adoração não é a única expressão de intensidade. Agora eu quero dizer para você, sem dúvida, ela é uma expressão de intensidade. Sem dúvida. Porque aquilo que é intenso traz uma reação. Agora, dentro de um ambiente de adoração, as pessoas têm respostas diferentes. Alguns vão gritar, outros vão pular, outros vão chorar, outros vão se prostrar, alguns vão ficar. Eu preguei em algumas igrejas holiness, e eu sou muito tocado, porque você vê aquela igreja só de japonês. Então, eles têm dentro da cultura deles, o perfil deles, mas você prega, eles baixam a cabeça e vertem lágrimas. Então as pessoas têm expressões diferentes. Agora eu só não consigo acreditar que alguém vim para uma reunião e ficar sentado de braço cruzado, que isso é expressão de qualquer outra coisa que não seja indiferença. Agora eu não estou falando só sobre o culto, nem só sobre a adoração, mas eu estou falando sobre ser de verdade. Eu estou falando sobre ser intenso. Intenso no compromisso, intenso na busca pela palavra, intenso na defesa da verdade, intenso na santidade, intenso na oração, intenso na busca, intenso no relacionamento com os irmãos, intenso no servir.
Mais uma vez, eu não estou falando aqui só de ter um culto barulhento, isso também, aleluia. Mas eu estou falando, querido, que a impressão que eu tenho é que muitas vezes o que tem faltado para a vida da igreja nos nossos dias é uma coisa chamada paixão. Eu quero dizer para você, eu não quero ser como a igreja de Éfeso. E muitas vezes quando eu olho para a igreja, o que parece é que eu vejo a igreja de Éfeso. A Bíblia falava que essa era uma igreja que trabalhava muito. Você não precisa abrir, a palavra do Senhor diz assim. Jesus começa dizendo para a igreja de Éfeso assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. O que é trabalho árduo? É muito trabalho. E Jesus continua dizendo: conheço a sua perseverança, eu sei que você tem sofrido perseguição e sofrimento por causa do meu nome e tem permanecido fiel. Irmão, se eu ouço Jesus falando isso de uma igreja, eu quero ir para lá. Fala, essa é a igreja fiel, que trabalha, que dá fruto, que é perseguida e não estremece, que suporta sofrimento. Mas em Apocalipse 2, no capítulo 4, Jesus diz assim: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Agora eu faço uma pergunta para você. Essa era uma igreja que parou de ter obras? Não. Então era uma igreja frutífera, era uma igreja que se movimentava, era uma igreja que crescia, era uma igreja que servia. Só que Jesus chega para eles e fala assim: eu conheço o seu trabalho árduo. Só que sabe qual que é a verdade? Você precisa se arrepender e voltar para as obras que você praticava no princípio. Então, peraí. Poxa, Jesus, o Senhor começa elogiando as obras, as muitas obras, e depois o Senhor diz que eles têm que se arrepender e voltar às obras que praticavam antigamente. Qual era a diferença das obras que eles faziam agora e das obras que eram feitas antes? Sabe qual era a diferença? Era o coração com que era feito. Eles não deixaram de fazer, mas eles perderam o primeiro amor, eles perderam a intensidade, eles perderam o teruá, eles perderam os vivas de júbilo, eles perderam a paixão. E Jesus diz para eles: se lembre de onde você caiu e se arrependa. Sabe o que Deus está dizendo para eles? Que Jesus está dizendo para eles? Só fazer não é o suficiente, eu quero que você faça com paixão. Agora, sabe o que é engraçado? Que a gente tem um problema dentro da igreja com a palavra paixão. Eu estou falando dessa geração. A gente tem um problema, a gente tem dificuldade com essa palavra paixão, porque eu não sei se é porque existem os textos onde Paulo fala das paixões da mocidade, mas muitas vezes a gente olha para a palavra paixão como se ela falasse de alguma coisa que é imatura, de alguma coisa que é carnal, de alguma coisa que é passageira. Agora, sem dúvida nenhuma, nenhum de nós aqui vai discordar que paixão fala também de intensidade. Paixão fala de uma coisa que é intensa. Agora, olha só que interessante, eu quero te ajudar só para você não ter um bloqueio teológico, em nome de Jesus. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, existem 3 palavras que são traduzidas como amor. Essas palavras são Ahab, Rabab e Rachaque. Agora, só uma dessas palavras pode ser traduzida como um amor intenso ou como paixão, e essa palavra é Ahab. Então, por exemplo, você não precisa abrir, mas lá em Gênesis 29, versículo 18, a Bíblia fala que Jacó trabalhou 14 anos pela sua esposa. E o texto diz assim: visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor por 7 anos se me der Raquel, a sua filha mais nova, para ser a minha esposa. A gente sabe que na verdade ele trabalhou 14 anos e com um sorriso no rosto. E essa palavra aqui que diz que ele era apaixonado por Raquel é a palavra Ahab. Agora, sabe o que é interessante? É que Ahab aparece muito poucas vezes nas Escrituras, mas uma das vezes em que Ahab aparece é lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, onde a Bíblia diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Por quê? Porque Ahab é esse amor intenso, apaixonado, é o primeiro amor que Jesus diz que a igreja de Éfeso
tinha perdido. Mas agora eu faço uma pergunta para você: como voltar a esse primeiro amor? Como reacender a paixão? E eu quero usar aqui o caminho do retorno para a paixão, o caminho que Jesus deu para a igreja de Éfeso. E qual foi o caminho que Jesus deu para a igreja de Éfeso? Jesus começa dizendo assim: se lembre. E eu acredito que essa é uma palavra, pastor, para os nossos dias. É uma palavra para 2022. E a palavra do Senhor é: se lembrem. Então Jesus diz: lembre de onde você caiu, se lembre. Agora eu preciso ter um cuidado aqui para falar de nos lembrarmos. Por quê? Porque existe um grande risco em nos lembrarmos. Que risco é esse? O risco é de nós nos tornarmos nostálgicos e deprimidos. Então, presta atenção nisso que é muito importante. Lembrar de onde nós caímos não deve nos provocar a viver o velho de novo, mas a viver o novo de novo. Vou falar para você de volta. Lembrar de onde nós caímos deve nos provocar a viver o novo de novo, e não a viver o velho de novo. Agora, qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? A diferença é total. Por quê? Porque Deus é dinâmico, e Deus está sempre fazendo coisas novas. Sempre. E o que Deus diz para Jeremias, o que é? Me procure. O primeiro texto que a gente leu: me procure, me busque, clame a mim, e eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe, que você não conhece, que você ainda não viu. Sabe por quê? Porque Deus está sempre pronto para fazer algo novo. Deus está sempre provocando aqueles que estão dispostos a experimentar alguma coisa nova, a gerar expectativa, a dar uma resposta de busca. Por quê? Porque isso faz parte da essência de Deus. Por quê? Porque Deus não envelhece. Deus não envelhece. Nós envelhecemos, as igrejas envelhecem, mas Deus não envelhece. Deus está sempre propondo algo novo para quem está disposto. Querido, eu estou há 13 anos rodando esse Brasil e rodando alguns lugares do mundo. Eu quero dizer para você: existem igrejas no Brasil que você nunca ouviu falar, mas tem histórias incríveis. Agora, sabe o que parte o coração? É que quando você olha para a história da maioria delas, as igrejas na maioria têm um ciclo de 10 a 20 anos. Então as igrejas que experimentaram um avivamento, que experimentaram um despertamento, que experimentaram um grande derramamento do Espírito, normalmente elas têm um ciclo de 10 a 20 anos, a maioria delas, com raras exceções, e depois elas envelhecem. Eu quero que você abra um texto comigo, 1 Samuel, capítulo 3. Versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Agora olha essa frase como é forte. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, os olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. Agora eu quero mostrar o seguinte para você. Eli não era só um sacerdote idoso, mas ele era um sacerdote velho. Ele era velho, ele era cansado, a sua visão era comprometida, ele já não tinha mais nenhuma paixão, ele já não tinha mais expectativa por alguma coisa nova. E sabe o que é interessante? É que a Bíblia diz que Deus falar era muito raro e quase não existiam visões.
E esse não era só o quadro que Eli vivia, mas esse era o quadro daqueles dias, era o quadro do povo de Israel, e muitas vezes as igrejas se tornam assim. Elas se tornam igrejas velhas, cansadas, sem expectativa, envelhecida, e o resultado disso é uma aridez espiritual muito grande. Mas de repente nessa história aqui aparece um jovem, um aprendiz com a expectativa de um futuro inteiro pela frente. Deus chama ele pelo nome, ele diz: eis-me aqui. Agora eu quero dizer para você que quando não existe, querido, novidade, quando não existe visão, quando não existe expectativa por alguma coisa nova, a tendência é que nós venhamos a nos agarrar ao passado e aquilo que parece certo e seguro. Sabe por quê? Porque a busca pelo novo sempre vai envolver novidade, sempre vai envolver abraçar o desconhecido, sempre vai envolver risco e insegurança. Então, para que o novo de Deus aconteça, é necessário que existam pessoas que estão tão sedentas e tão desesperadas pelo novo de Deus, que são dispostas a desbravar e arriscar. É preciso que Deus encontre pessoas que estão tão sedentas, para que Deus faça alguma coisa nova, que a expectativa do coração delas é maior que o medo. Você está entendendo? Agora, quando não há visão de buscar pelo novo, a tendência é que nós nos agarremos àquilo que é velho e parece seguro. Então eu vejo hoje um movimento na igreja, eu quero deixar isso muito claro. Nós cantamos músicas antigas lá na igreja, e eu estou agora no processo para conseguir levar o Ademar de Campos lá, e eu sei que ele vai derramar muito. Então o problema não é cantar canções antigas, mas muitas vezes eu olho isso, denuncia para mim, querido, que nós estamos voltando para coisas antigas, porque nós não temos expectativa do novo. Você não precisa concordar comigo, e pastor, se precisar você conserta depois. Mas eu vejo, você está dando risada, porque você não está no meu lugar. Quando eu olho para a igreja brasileira e eu vejo um movimento gigantesco para voltar para uma fé reformada, muitas vezes sensacionista, o que isso grita para o meu coração, querido, é simplesmente isso. Existe uma carência tão grande e falta de visão do novo, que o que a gente vai se agarrar lá no velho, lá atrás. Isso significa e denuncia que a gente está carente do novo, que nós não estamos ouvindo Deus falar, que não há visão, que não há expectativa. O que nós vamos fazer? Nos agarrar naquilo que é antigo e seguro. E sabe qual é o problema disso? O problema é que aquilo que foi recebido na reforma 500 anos atrás, por pessoas que eram intensas, apaixonadas, que queimavam, que arriscaram a sua vida, é muitas vezes agora reproduzido ou tentado reproduzir por pessoas sem paixão, sem revelação, sem novidade. Então, quando nós nos falamos de nos lembrar, a gente precisa ter esse cuidado, porque a gente não pode correr o risco de comer o pão seco e duro como se fosse pão fresco. Então, quando nós nos falamos de nos lembrar, a gente tem que ter o cuidado de não cair, querido, nessa nostalgia deprimente. Eu não sei quem de vocês, só para eu ter uma ideia, levanta a mão aqui quem já era convertido em 1998. Uma boa parte. Você vai lembrar disso, o Brasil viveu um grande despertamento a partir de 2001, Curitiba foi um foco disso, né? Quando as conferências Paixão Fogo e Glória, quando o álbum que estourou, que levou a igreja a adorar de uma forma diferente, foi gravado aqui em Curitiba. Então nós vivemos um grande despertamento aqui, irmão. Eu conheço histórias, eu vi coisas, eu fui marcado por esses dias. E eu lembro que quando o David Keelan, na época, começou a vir para um púlpito e tocar 15 minutos a mesma música, ele foi acusado de mantra gospel. Eu ouvi muita gente dizendo: não, eu não aguento esse cara não. Esse cara faz 45 minutos de louvor, toca 2 músicas. E ele foi extremamente criticado, rejeitado, chamado de místico, até que o negócio explodiu no Brasil. Aí todo mundo queria o cara na sua igreja.
Agora, o Brasil viveu uma coisa muito especial naqueles dias, e é muito interessante, porque alguns dos focos eram a Igreja Batista da Lagoinha. O que aconteceu lá foi incrível, irmão. A Igreja Batista Shalom aqui marcou extremamente a minha adolescência. Sabe o que eu lembro? Eu não sei se você viveu isso, mas tinha umas conferências Fogo e Glória, e eu e a minha esposa, a gente participou desde 2002, a gente começou a trabalhar. E eu lembro que você chegava lá, e a coisa era meio rústica lá na Shalom, né? Não era bonito como aqui, assim. É linda essa igreja aqui, gente. Eu sempre gosto de postar umas fotos nessa igreja aqui, porque eu fico até mais bonito. Mas lá era feio, irmão. Irmão, estou sendo sincero. Boniteza não era o forte. Agora eu lembro que as conferências começavam à noite, 8 horas da noite. Eu lembro de chegar às 6 horas da tarde. Estavam montando andaime para colocar som. Não tinha um som mecânico, não tinha ninguém orando, não tinha nada. Mas você já tinha 20, 30, 40 pessoas rolando no chão, orando, chorando, pela expectativa daquilo que Deus ia fazer à noite. Existia um desespero, uma paixão, uma intensidade. E sabe o que é interessante? Eu estava conversando com o Dan Duque, que é o meu pastor hoje, que foi o cara que Deus usou para movimentar todos esses ministros daquela época. E eu estava almoçando com ele e o Dan falou para mim assim: Farley, você sabe por que o avivamento acaba? E eu falei, não, Dan. Eu falei, ele vai falar por causa da divisão, uma coisa que acontece. A geração que experimenta o avivamento não consegue entender normalmente o que Deus faz na próxima geração. Eu achei que ele ia falar uma dessas coisas. Aí ele olhou para mim e falou assim: sabe por que o avivamento acaba? É porque ele precisa acabar. Eu falei, como assim? Ele falou, o avivamento nasce quando Deus começa a gerar uma indignação num grupo de pessoas, um desespero por algo novo de Deus. E isso gera um clamor nas pessoas, uma expectativa, uma busca. E sabe o que Deus faz? Ele vem e derrama uma chuva e traz um nível novo de revelação. E Ele diz, mas isso precisa passar. Sabe por quê? Porque Deus precisa despertar de volta pessoas sedentas, apaixonadas, desesperadas, para que tenham uma nova expectativa. E Deus derrame mais uma porção. E depois elas ficam insatisfeitas, indignadas, para buscarem ao Senhor, para provocarem o céu, para que Deus venha de volta. E assim nós somos transformados de glória em glória. Agora, alguns dias atrás, eu fiz uma lista no Spotify. Se quiser me procurar lá, essa lista está até lá, até hoje. E eu fiz uma lista com as canções de 98 e a 2006, que para mim foi o período assim que Deus mais me marcou. Para mim 2006 já foi o ano do declínio, que a coisa estava começando a baixar. E eu fiz essa lista por quê? Porque eu quero voltar a cantar essas músicas? Não quer dizer também que eu não possa cantar. Mas sabe por que eu fiz essa lista, querido? Porque eu quero seguir o caminho de avivamento que Jesus deu para a igreja de Éfeso. Eu quero me lembrar. Eu quero me lembrar da paixão, eu quero me lembrar o que a gente deixou para trás. E eu lembro que uma dessas noites eu estava estudando, orando no devocional com a minha esposa em casa. E aí de repente estava tocando aquela música do David Keelan, Estou Apaixonado. E ela parou e falou assim, você percebeu quantas músicas nós ouvimos aqui que falam de estar apaixonado? E ela falou, como a gente conseguiu pular disso para entrar num ambiente onde parece até errado e estranho a gente falar de paixão dentro da igreja. E sabe o que isso fez conosco? Fez a gente se lembrar da paixão. Fez nós nos lembrarmos de onde nós caímos, fez nós nos lembrarmos do primeiro amor. E fez nós nos lembrarmos da expectativa santa que a gente tinha a cada reunião, a cada encontro, a cada culto. Agora, se a gente tem que ter um cuidado para não se lembrar daquilo que Deus já fez com nostalgia, como é a maneira certa de se lembrar? E eu quero dar para você, biblicamente, o caminho certo de como nos lembrarmos. Abra comigo em Isaías capítulo 43.
partir do versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, os exércitos e os seus esforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. E então o Senhor diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber o meu povo, o meu escolhido, ao povo que eu formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Então eu quero mostrar para você que com esse texto, o que Deus está fazendo? Sabe qual é o objetivo de uma palavra profética? Não é só Deus dizer o que vai fazer, mas quando uma palavra de Deus vem sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação, isso tem o objetivo de provocar o nosso coração em primeiro lugar, e em segundo, nos preparar para receber aquilo que Deus está para fazer. E no texto, no versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Agora minha pergunta é: era tudo que eles deveriam esquecer? Claro que não era tudo, e eu quero mostrar para você. Sabe que eu tenho tanta convicção que não é tudo que eles deveriam esquecer? Porque o Senhor começa esse texto justamente fazendo eles se lembrarem. Por quê? Porque 2 versículos para cima, no versículo 16, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor. E sabe o que Deus começa a fazer depois? Começa a lembrar o povo que Senhor Ele era. Então ele diz: assim diz o Senhor, mas o que Deus faz depois é falar: agora eu vou lembrar quem eu sou. Sabe quem é o Senhor que está falando aqui? É aquele que fez um caminho pelo mar e uma vereda pelas águas violentas. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Está fazendo eles lembrarem da travessia do deserto, que era a história, que era uma das histórias mais apreciadas nas rodas de ensino da tradição oral dos judeus. Então o que Deus está fazendo aqui é: olha para mim, eu sou o Senhor, lembra quem eu sou, aquele que fez um caminho pelo mar. E ele continua dizendo que fez saírem juntos os carros e os cavalos, os exércitos e os seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados e apagados como um pavio. Sabe o que Deus está fazendo? Lembra quem eu sou. Eu sou aquele que pegou o exército mais poderoso da terra, que era o exército egípcio, e eu matei todos eles, como se apaga um pavio. Eu não sei se você tem filho hoje, mas os caras fizeram umas velas de aniversário hoje que parece do Cramunhão, que não apaga nunca. A criança sopra 18 vezes. Eu não sei seus filhos, mas os meus, quando sopram, gospem no bolo. E aí eles sopram e acendem, sopram e acendem, sopram e acendem, até um fazer assim, ó. Não é? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu sou aquele, lembra quem eu sou. Eu sou o Deus que matou um exército inteiro, o exército mais poderoso da terra, como se apaga um pavio. E Deus diz: eles estão lá até agora. E Deus continua dizendo no versículo 18: esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Mas sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo: eu quero que vocês se lembrem quem eu sou. Eu não quero que vocês vivam aquilo que aconteceu, mas eu quero que vocês tragam à memória quem eu sou e o que eu sou capaz de fazer. Eu não quero que vocês lembrem para que isso traga uma nostalgia deprimente, mas eu quero que vocês lembrem quem eu sou, para que isso provoque o coração de vocês para viver algo novo. Com isso Deus está dizendo: meu nome não é o era, meu nome não é só eu serei, mas o meu nome é eu sou, e o tempo é hoje. E Deus continua dizendo, e esse texto mexe demais com o meu coração, só a primeira palavra, porque o Senhor diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então com isso Deus está dizendo: vejam. Ele está dizendo: não sejam insensíveis espiritualmente, não sejam cegos. Deus está dizendo: vocês estão esperando por alguma coisa, mas Ele está dizendo: ela já começou. Vocês não conseguem ver, não sejam frios, não sejam cegos, vocês não reconhecem. E irmão, de
todo o meu coração, como eu creio que essa palavra é para os nossos dias, ela é para hoje. Então, quando Deus diz para Isaías assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não reconhecem? E eu quero dizer para vocês que se nós não conseguimos deixar o nosso coração ser provocado por Deus para o novo, se não há intensidade, é porque provavelmente a gente não está vendo nem ouvindo nada, você está cego porque Deus está fazendo. Porque se você tem uma sensibilidade espiritual, você vai entender que Deus está fazendo alguma coisa. Uma história foi a história de Israel com Eli, velho, cansado, sem expectativa nem visão. E outra foi com Samuel dizendo, Deus, eu estou aqui para te ouvir. Sabe uma coisa que mexe demais com o meu coração? A Bíblia fala que quando Pedro e João curam aquele paralítico na porta formosa do templo, a gente falou sobre isso, quando ele ainda está pregando, as autoridades levam eles presos. Eles são açoitados e têm a oportunidade de se defender no dia seguinte. E eles estão sendo ali ameaçados de morte, eles estão sendo ameaçados pelo mesmo crime que Jesus tinha acabado de ser crucificado. E em Atos 4, 18 a 20, eu amo esse texto, a palavra do Senhor diz assim, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. E o que eles dizem depois? Pois nós não podemos de falar de todas as coisas que vimos e ouvimos. Então, se não tem um negócio explodindo aí no seu coração, é porque você não está vendo nem ouvindo nada. Agora, querido, eu quero que você entenda, nós não criamos doutrinas em cima de experiências, e nós não buscamos a experiência pela experiência. Agora eu quero dizer que esse papo também de não sentir nada, não está com nada, irmão. Sabe por quê? Porque a experiência fala do lugar para onde a nossa fé e a nossa busca bíblica nos levam. Porque Deus promete isso em toda a Bíblia, Jeremias 29, 12 a 14. O Senhor diz assim, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração, e eu me deixarei ser achado por vocês. Sabe o que Deus está dizendo? É que quando você procura, você busca, tem uma resposta, irmão. Quando a Bíblia fala de Deus se deixar ser achado, se você é pai, mãe, você já fez isso, você vai brincar de esconde-esconde com seu filho, aí você vai para trás da cortina, mas você deixa o pé aparecendo. Por quê? Porque você quer que o seu filho te encontre, te ache. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero que você me busque, mas quando você me buscar, eu vou me deixar ser achado por você. A Bíblia é um livro inspirado de pessoas que creram e experimentaram coisas em Deus. É um livro de pessoas que creram e tiveram experiências com Deus. A experiência sozinha não significa nada. Agora, por outro lado, a fé sem sinais é inoperante. É uma coisa que tem gritado no meu coração, como que nós podemos pregar a fé e não manifestar os sinais que seguirão os que creem, irmão? Como que eu vou dizer fé no meu trabalho, onde eu estou, com quem eu convivo, eu vou pregar de fé, mas eu não vou manifestar os sinais que a Bíblia diz, que seguem aqueles que creem? Você entende que tem alguma coisa errada nisso? Agora eu vou falar uma coisa para você que eu creio de todo o meu coração, e pastor, eu prego isso em pouquíssimos lugares. Essa talvez seja a quarta vez que eu estou pregando essa mensagem, e eu rodo bastante, mais do que eu queria. Agora, em alguns lugares, eu tenho entregue essa mensagem. Eu creio de todo o meu coração. Eu tenho uma família lá na igreja hoje, que quando Deus trouxe todo aquele mover em BH, principalmente lá na Igreja Batista de Contagem, esse cara estava lá, viveu tudo isso.
E ele fala, Farley, as primeiras gotas, os primeiros movimentos de Deus foram em 98. E a coisa explodiu para o Brasil em 2000, 2001. Ele veio para cá com uma palavra de Deus, que Deus ia fazer a mesma coisa aqui no sul. Diz que o povo lá na época via um fogo subindo do sul. E ele falou, eu vim aqui, eu tinha desistido. Ele falou, mas o Senhor está reacendendo isso no meu coração. Ele falou, eu tenho sentido o que eu senti naqueles dias. E eu quero dizer para você, o Dan diz para mim, Farley, eu sinto a mesma coisa que eu senti lá. Só que a impressão que eu tenho é que vai ser muitas vezes maior. Agora, você pode dar uma salva de palmas? Dá mesmo. Eu estou judiando dela, né? Eu vou para ela, você não cai da cadeira, escora ela ali. Querido, eu vou dizer algo para você que eu creio de todo o meu coração. Sabe por quê? Porque Deus faz uma promessa. Amós 3:6-9, que Ele não vai fazer nada até que Ele fale isso para os profetas. Quando a coisa espalhou pelo Brasil em 2001, eu lembro, eu tinha uma casa em Antonina aqui, meus pais tinham, que eu me fechava para orar, jejuar e orar e ler a palavra. Eu chegava a ficar 2 semanas fechado ali. Na última vez que eu fui, isso acho que foi em 2001, eu estava para sair e a Dani, que é minha esposa, era minha namorada na época, ela falou, leva isso aqui para você ouvir. Era uma fita cassete. Os adolescentes que estão aqui, botam no Google depois para você descobrir o que é. E ela falou, leva isso aqui para você ouvir. Eu, beleza. Cheguei lá, eu fui preparando a casa, preparando o ambiente para eu passar. Eu acho que 3 dias eu ia ficar lá em oração. E ela me deu essa fita cassete, eu coloquei, e era o Presença da Glória, do Antônio Cirilo. E eu lembro que quando eu comecei a ouvir aquele negócio, eu fui para o chão. Eu lembro de eu de joelho, olhando para o aparelho de som, e falando, Deus, o que está acontecendo aqui? Isso aqui não é normal. O que eu vi? Algo novo que já estava acontecendo. E eu lembro que eu tomei uma decisão no meu coração. Eu saí de lá e eu falei, eu preciso ir atrás desses caras. Eu preciso conhecer quem eles são. Eu preciso experimentar o que eles estão precisando. Por quê? Porque existia um desespero, uma fome de algo que era genuinamente de Deus. E eu mergulhei nisso, eu tive a oportunidade de estar com esses homens. O Dan, que era o pastor de todo mundo lá, é o meu pastor hoje. Mas, irmão, há 20 anos, pelo menos, eu estou orando, eu estou falando para Deus, a próxima vez que o Senhor for fazer alguma coisa nessa terra, nessa nação, porque existem alguns tipos de pessoas. Teve o cara que percebeu o que estava acontecendo e mergulhou. Teve gente que só descobriu o que estava acontecendo quando tinha acabado. E teve gente que não entendeu até hoje o que aconteceu. Agora tem mais um grupo, foram aqueles que em 98 entenderam o que Deus queria fazer e deram uma resposta. Deus é tão precioso, porque eu tenho começado a pregar isso, e esses dias um amigo me mandou e me falou assim, Farley, olha o que eu achei aqui. E ele mandou um vídeo para mim, do David ministrando, eu esqueci, acho que na El Shaddai, lá no Boqueirão, em 98. Irmão, uma igrejinha de madeira, com um pequeno grupo de pessoas, e o David falando assim, Deus tem me falado, que vai levantar um mover de adoração no Brasil, e vai mudar a história da igreja e da adoração. Então alguém ouviu, e há 20 anos eu tenho orado, e pedido a Deus, a próxima vez que o Senhor fizer, eu não quero só mergulhar no que o Senhor está fazendo, mas eu quero ser um dos caras que está anunciando o que o Senhor vai fazer. E eu quero dizer para você, eu posso estar errado, eu posso estar. Agora eu quero dizer para você, de todo o meu coração, eu acredito no que eu estou dizendo para você, e eu estou gastando a minha vida e a minha convicção e tudo que eu ensino para a minha igreja crendo nisso. Eu acredito que o nosso 2022 é o 98 deles, e eu acredito, em nome de Jesus, eu quero liberar isso profeticamente. Eu creio de todo o meu coração que a partir do 2º semestre do ano que vem, o Brasil vai começar a experimentar uma grande chuva de volta.
Agora, lembra o que eu te falei no começo? É sobre um remanescente. Não é porque Deus faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Aqueles que me buscam, aqueles que se achegam a mim, eu me achego a eles. Querido, é notório aqui que existe uma mudança de ciclo, uma mudança de estação nessa igreja. E eu acredito, pastor, eu sei que tem a singularidade, aquilo que Deus está fazendo que é para vocês, mas isso fala, eu tenho ido em alguns lugares no Brasil, isso fala de um movimento, de algo que Deus está fazendo na nação. Então isso quer dizer que várias igrejas estão mudando o ciclo. Por quê? Porque Deus está preparando a gente para a chuva. E o que eu quero fazer aqui nessa noite, em nome de Jesus, resumidamente, é muito simples. Eu quero provocar o seu coração. Eu quero fazer com você o que Deus fez para Jeremias, falando: me busca, me procura, que eu vou provocar você. Eu vou falar para você de coisas que estão ocultas, que ninguém sabe, mas que eu quero revelar para você. E por que Ele queria revelar? Porque Ele queria provocar o coração das pessoas, para que movessem esse despertamento em clamor. E sabe o que eu estou fazendo aqui, irmão? Eu quero provocar seu coração. Sabe por quê? Porque Deus responde ao desespero do nosso coração. Deus vem aonde existe sede, aonde existe desespero, ansiedade, expectativa. Eu quero falar uma coisa para você, eu quero tomar todo cuidado para não ser mal entendido. E eu não estou pregando contra a excelência, nós precisamos ser excelentes. O que nós fazemos para o Senhor é com excelência. Só que eu acho que em algum momento a gente se perdeu nisso. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos tão bons e tão excelentes. Nós temos cultos tão incríveis, tão organizados, com o som tão bom, com não sei o quê, que a gente é tão bom em fazer isso, e Jesus não precisa nem vir para a gente estar satisfeito. O desespero do meu coração é para que Deus faça algo no nosso meio, que a gente não consiga ensinar a outros. Porque todo mundo que faz bem alguma coisa já faz um curso para ensinar os outros a reproduzirem. E eu não estou falando que isso é errado, eu tenho curso na internet. Mas a gente está satisfeito demais com coisas que os homens fazem bem. Eu estava na minha igreja ontem, eu clamei no meio do povo, eu falei: eu quero dizer, Deus é testemunha da verdade do meu coração. Não existe nada que eu deseje mais do que ver a presença da glória repousando sobre o lugar onde nós estamos, sobre a nossa vida. Irmão, eu não quero deixar um legado de um monte de igreja, de uma sede, sei lá o que, sabe o que eu quero, o que eu desejo? Eu quero deixar uma casa aonde as pessoas tinham um encontro com a presença de Deus. Eu creio que existe um retorno aqui à simplicidade. O Senhor está dizendo: olha, todas as coisas que vocês têm são muito legais, são muito boas, mas tem algo excepcionalmente melhor. O Senhor está para derramar um grande frescor da presença dEle. Existe um movimento de Deus, de um avivamento, de um despertamento. Eu creio nisso de todo o meu coração. E pastor, se você me permite, eu queria que nós pudéssemos encerrar aqui levantando um clamor. Se você recebeu essa palavra, se ela é para você, se você fala: Deus, eu quero isso, eu quero viver isso. Eu quero ver isso acontecer no Brasil. Eu quero ver isso acontecer na minha casa, na minha família, na minha igreja. Nós podemos levantar um clamor. Eu quero te convidar a estar em pé no seu lugar. O pastor está me confirmando toda a palavra que foi liberada. Eu falei: eu não tenho coragem de pregar isso em qualquer lugar. Mas se o teu coração não está queimando ainda, eu não quero nem que você clame para que Deus venha. Eu quero convidar você a clamar ao Senhor para que o seu coração entenda. Fala: Deus, me revela essa verdade, faz o meu coração queimar, arder. Eu quero pedir para o pessoal da adoração nos ajudar aqui.
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós clamamos, Senhor, para que o Senhor faça de novo. Nós clamamos para que o Senhor faça de novo, para que o Senhor venha de volta nos nossos dias, Senhor. Traz uma indignação santa, um desespero pela sua presença. Faz, Senhor, no nosso meio aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não podemos organizar, aquilo que nós não podemos fazer pela nossa força. Traz algo que é genuinamente teu. Todas as coisas que o Senhor tem nos dado são boas, mas nós queremos o Senhor, Pai. Nós queremos a visitação da sua glória, nós queremos o peso da sua presença. Traz essa expectativa santa, essa cultura de glória ao nosso coração, Senhor. Espírito Santo de Deus, faz aqui, faz agora. Faz hoje, faz no nosso meio. Começa, Senhor, aqui pela Igreja Batista da Alameda, Senhor. Começa por essa casa, por essas famílias. Incendeia o nosso coração, nos provoca para algo novo, Senhor. Aumente o seu clamor. Você pode ir um pouco mais comigo. Vou convidar você a se colocar de joelhos diante do Senhor. E você vai viver 2 Crônicas 7:14. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra.
Você vai ficar em pé. E você vai colocar a mão no ombro do seu irmão. E você vai começar a lançar palavras de um novo tempo na sua vida. Comece a profetizar na vida do seu irmão. Um novo dia está chegando. Um novo tempo está chegando. As coisas velhas não precisam ser lembradas, porque Deus quer fazer coisas novas. Eu quero cantar depois, Poderoso Deus. Se preparem, vamos cantar Poderoso Deus. Ó Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está a tua igreja, Senhor. Nos prostramos diante de ti, Senhor. Nos rendemos, adoramos o teu nome, Senhor, porque o Senhor está aqui nos chamando de volta para fazermos coisas novas, porque o Senhor é um Deus de coisas novas, coisas grandes, coisas tremendas, coisas ocultas, que queres revelar a nós, e nós queremos viver o novo do Senhor. Queremos ver o novo do Senhor, o novo do Senhor. Amado Espírito Santo, aqui está a tua igreja Alameda, Senhor. Como teu filho pregou e orou, nós também não queremos ficar de fora, Senhor. Nós não queremos ser espectadores, nós não queremos só entender, e muito menos ficarmos como aqueles que nunca entenderam. Não, Senhor, nós queremos ser aqueles que o Senhor usou e usará para provocar essa chama, Senhor. Nós queremos ser parte desse fogo, Senhor. Nós queremos ser parte desse projeto do Senhor. O sul do Brasil vai se incendiar, Senhor, porque o fogo do Senhor está acendendo nesta cidade, Senhor. Nós queremos te adorar por isso, por nos privilegiar, por nos honrar com a tua presença. Eis que faço novas todas as coisas. Senhor, comece aqui também, faça aqui, Senhor, coisas novas, coisas tremendas, coisas gloriosas, para que o mundo saiba que o Senhor está aqui. Muito obrigado por este dia maravilhoso, esta noite maravilhosa. Obrigado pela vida do pastor Farley. Abençoamos o teu filho, abençoamos o ministério ali em Santa Felicidade. Abençoamos a vida do pastor João Brito em Santa Felicidade. Santa Felicidade se incendiará com o fogo do Senhor, e a tradição, a religiosidade dará lugar à honra, à glória, ao louvor do Senhor. Muito obrigado, Pai. Confirma a tua palavra no coração da tua igreja. Diga assim, igreja Alameda: Senhor Jesus, não abrimos mão desta palavra, desta promessa que o Senhor nos deu nesta noite. Eu vou viver esse avivamento a partir de hoje, até o dia em que o teu fogo incendiará todo o sul do Brasil, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quero agradecer você que nos acompanhou em casa até aqui. Muito obrigado. Aqui nós encerramos as nossas transmissões. Deus te abençoe. E você que nos visitou, vem cá, minha linda. Essa daqui, ela é uma bênção, uma adoradora verdadeira. Eu te amo, tá bom? De coração. Ela estava aqui adorando de verdade. É assim, você é muito linda do Senhor. Glória a Jesus. Você que nos visitou, está aqui conosco, volte. Irmãos, vamos incendiar esse culto de domingo à noite. Diga amém. Vai na paz, que Deus te abençoe.
Compre o livro lá do pastor Farley. Pastor Farley, vai rapidinho lá para pegar o livro, viu? Deus te abençoe. Muito obrigado a todos.